Vamos lá, a gente está no Daf Nun Vav Amud Aleph, nas primeiras linhas aqui nos dois pontinhos. Beatzeret Omer Lo Elach Matzah Elach Hametz. Foi dito na Mishnah que os Kohanim que se encontravam no Beit HaMikdash, em Atzeret, em Shavuot, eles recebiam matzah. Matzah é o lechem apanim, aquele pão que ficava dentro da casa do Eichal, em cima da mesa. Ele era dividido semanalmente para os Kohanim. E, e Hametz, em Shavuot, se fazem um korban de Hametz, chamado lechem apanim. Então, todos os Kohanim ganhavam um pedacinho do pão do lechem apanim e um pedacinho do pão dos Tealechem. Os Tealechem era o Corban de Shavuot, certo? Agora, a nossa Mishnah, depois a gente vai entrar nisso, mas a nossa Mishnah disse, primeiro davam Matzah, que é o Lechem Apanim, que é o constante, e depois davam Hametz, que é o Tealechem, o Corban de Shavuot, que é uma vez por ano. Itman, aparece a seguinte discussão. Erav amar sukkah v'char kach zman. Erav fala que na hora do Kiddush de Sukkot, a gente faz primeiro a brachá de Sukkah, achando que deixaram Bemitodav Etzivan Leshev Basukah e depois Zman, depois a brachá de Shechianu. Rava Barbachan Amar Zman Vachar Kach Sukkah. Rava Barbachan fala que é o contrário, primeiro Shechianu e depois Leshev Basukah, e a própria Gemara já explica as duas opiniões. Rava Amar Sukkah Vachar Kach Zman, primeiro Sukkah e depois Shechianu, por quê? Riuva de Oyoma Adif, primeiro a brachá do dia, que é Sukkot, e depois a brachá de Shechianu, que é uma brachá mais genérica, que aparece em outros lugares. Rabba Baruchana Marzman Vachad Sukkah. Rabba Baruchana fala que não, primeiro se faz Shechianu e depois a Brachada Sukkah. Por quê? Porque Tadir Veshenot Tadir, Tadir Kodem. Quando a gente tem duas brachotas sendo feitas, uma brachá constante e uma brachá nova, uma brachá que é nova, não faz sempre, é menos constante, o constante vem antes. Então, entre as duas brachot, a brachá de Shechianu e a brachá da Sukkah, a brachá de Shechianu a gente começa com ela. Só tentando consertar aqui a câmera. Opa. Leima Rav Verava Barachana Beplukta de Beit Shammai e o Beit Hillel Kamifli. Fala, Gamara, talvez essa discussão entre Rav e Rabba Barachana se vem antes o mais comum, se vem antes o mais importante, sim, certo? Aqui no caso, a brachá do dia, a brachá da Sukkah, que é mais importante, é mais específica do que a brachá genérica de Shechianu, talvez a mesma discussão de Beit Shammai e Beit Hillel. Detalhe, banana assim aparece na Mishnah, na Braita. Dvarim sheben Beit Shammai e Beit Hillel ba'seudá. Diferenças entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação à refeição, a seudá. Beit Shammai omrim mevarech alayom ve'achar kach mevarech alayain. Beit Shammai falam que no Kiddush de Shabbat, primeiro se faz a brachá do dia, da brachá do Kiddush, e depois você faz a brachá do vinho, Borei Pri Geffen. Primeiro, no Kiddush, a gente faz primeiro a brachá do dia, do Kiddush de Shabbat, e depois a brachá do vinho. O Beit Hillel, mevarech alayam, ve'achar kach mevarech alayom. E Beit Hillel falam, não, primeiro você faz Borei Pri Geffen, e depois você faz o Kiddush. E aí, os dois explicam na Braita, Beit Shammai omrim mevarech alayom, ve'achar kach mevarech alayim. Primeiro eu faço a brachá do Kiddush, e depois a brachá de Borei Pri Geffen, shayom gorem layain sheyavo. O kvar que deixa yom, vedain não enloba. Dois motivos só no Beit Shammai. Primeiro, que eu só estou com vinho porque hoje é Shabat, senão eu não estaria bebendo vinho. E também que o Shabat começa antes de eu ter o vinho. O Shabat começou na Shkiah, no Tzedakah Kohavim, e o vinho só apareceu agora. Então, se eu tenho a brachá do vinho do dia para fazer, eu faço a brachá do dia primeiro, porque o dia começou antes do vinho estar aqui, e também eu só estou com vinho por causa do dia, o dia que está puxando o vinho. Então, eu faço a brachá do dia e depois do vinho. O Beit Hillel mevarech alayan ve'achar kach mevarech alayom. O Beit Hillel fala que primeiro faz a brachá do vinho e depois a brachá do dia. Shayain gorem lekiddush asheteamer. O vinho causa com que eu possa fazer kiddush. Se eu não tivesse vinho, eu não poderia fazer kiddush. Então, o vinho é aquele que tem os root de trazer o kiddush. Davar acher, outro motivo, Birkat Hayam dirá, Birkat Hayom Einat dirá, Tadir Leshenot Tadir, Tadir Kodem. E outro motivo de Beit Hillel, que eu tenho a brachá do vinho e a brachá do Kiddush. O vinho, ele pode ser feito diariamente, se a pessoa beber vinho todo dia, ele faz todo dia a brachá do vinho, e o Kiddush é uma vez por semana, só no Shabat. Então, nesse caso, nessa situação, que eu tenho o vinho e a brachá do dia, e o vinho, ele é mais constante, Tadir Leshenot Tadir, Tadir Kodem. O mais constante vem antes.
Então fala Gmará, Leimarav de Amar que Beit Shammai, Verav Marchan de Amar que Beit Hillel. Rav, que falou que a gente faz primeiro a brachá da Sukkah e depois Sheheyanu, porque a Sukkah é mais importante, é igual Beit Shammai, que o Shabat é mais importante depois o vinho. E Rabba Barbarchana que falou a gente faz Sheheyanu e depois Sukkah, porque Sheheyanu é mais comum, acontece mais vezes, e o que acontece mais vezes vem antes. Ele fala como Beit Hillel. A priori é a mesma discussão. Amar lechará, falará que não. Ana de Amre é filha Beit Hillel. Falará não. Mesmo Beit Hillel que falaram que no Kiddush eu tenho que fazer primeiro a brachá do vinho e depois a brachá do Shabat, eles concordam, eles vão concordar comigo. Por quê? עד כאן לא כאמרי בית הלל הטעם אלא שיין גורם לקידוש השתיאמר. אבל לך אליו זמן מי לא אמרי הסוכה? Rav fala o seguinte, olha, tá bom que Beit Hillel eles têm essa lógica de o que é comum vem antes, por isso eles falaram para fazer primeiro a brachá do vinho e depois a brachá do dia, mas tem outro motivo de Beit Hillel. O outro motivo de Beit Hillel é que se não fosse o vinho não teria Kiddush. Por isso o vinho vem antes do Kiddush. Mas aqui no nosso caso, que eu tenho a brachá de Shechianu, a brachá da Sukkah. Se eu não pudesse, por algum motivo, fazer a brachá de Shechianu, de qualquer jeito eu faria a brachá de Sukkah. Elas são brachot independentes. Então, lá que Beit Hillel falaram para fazer primeiro o vinho, depois o dia, depois o Kiddush, é porque sem o vinho eu não teria Kiddush. O Kiddush, ele é dependente do vinho, mas a brachá de Sukkah e a brachá de Shechianu são brachot independentes. Então, aqui Beit Hillel vão concordar que primeiro faz a Sukkah e depois Shechianu. Veraba Barbarchana Marlecha, Iraba Barbarchana, que a priori a gente quis dizer, que ele souber como Beit Hillel, certo? Que ele falou que primeiro faz Shechianu e depois a brachá da Sukkah, porque é mais constante. É igual o Beit Hillel, que faz primeiro o vinho e depois a brachá do Kiddush, porque o vinho é mais constante. Fala Rav Barhana que que Beit Shammai também vão concordar com ele aqui. Amar lechana de Amre Fila Beit Shammai. Mesmo Beit Shammai que falaram para fazer primeiro a brachá do dia, do Shabat e depois do vinho, certo? Mesmo que o vinho é mais constante, aqui eles vão concordar que primeiro faz Shechianu, que é mais constante, e depois a brachá da Sukkah. Por quê? Aquela que é Beit Shammai Atam, o que Beit Shammai falaram que lá primeiro você faz a brachá do Shabat e depois do vinho, ela Shayom Gorem Layan Sheyavo, porque lá a Beit Shammai tem outra suará, tem outro motivo. O motivo lá é que se não fosse Shabat, eu não estaria bebendo vinho. Ou seja, o Shabat é o que puxou o vinho. O vinho é secundário para o Shabat. Então lá eles falaram para fazer o Shabat primeiro e deixar o vinho que é mais constante para depois, porque o vinho só está aqui por causa do Shabat. Avalacha e Lav Sukkah Milobriansman, mas aqui Sukkah e Shechiah não são brachot independentes, uma não depende da outra. Então quando uma não depende da outra, eu vou colocar primeiro a mais constante. Então, de acordo com o Rav, quando eu tenho duas brachot independentes, eu coloco primeiro a mais importante, Sukkah e depois Shechianu. De acordo com o Rav Baruch Hana, quando eu tenho duas brachot independentes, eu faço primeiro a mais comum, Zman, Shechianu, e depois a brachá da Sukkah. E a Machloket entre Beit Shammai e Beit Hillel tem outros fatores lá. Não é só questão são brachot interligadas, o vinho e o kiddush são brachot interligadas, que por isso o Beit Shammai e Beit Hillel discutiram lá. Mas aqui não dá para falar que a discussão de Beit Shammai e Beit Hillel é exatamente a mesma discussão de Rav e Rav Barbarchana, que lá são brachot interligadas, uma puxa a outra, e aqui são brachot independentes. Tanan, pergunta Gmará agora o seguinte: Rav falou que primeiro você faz a brachá da Sukkah e depois Shechianu, e Rav Barbarchana falou primeiro Shechianu, que é o mais comum, e depois a da Sukkah. Tenanta, então nós vamos já o seguinte: Batzeret omer lo elach matzah, elach hametz. Está escrito na nossa Mishnah que quando eu entregar para os Kohanim o pão de Lechem Apanim, que era dividido semanalmente, e o pão de Shtei Alechem, que era dividido uma vez por ano, só em Shavuot, primeiro deu um Matzah, que é o Lechem Apanim, o mais constante, e depois Hametz, que é o menos constante. Então a gente tem o Lechem Apanim, que é o semanal, que é mais constante, e a gente tem Shavuot, que é o mais importante, que é uma festa que agora essa é a festa, é Shavuot. Então quando a gente tem aqui o constante e o importante, a gente foi primeiro para o constante, Matzah, que é Lechem Apanim, e depois Hametz, que é Shtei Alechem, que é Shavuot. Primeiro o Shabbat, depois Shavuot, certo? Veacha de Hametz Ikar, aqui, mesmo que Shavuot é o mais importante, certo? É o dia de Shavuot, é mais importante do que o Shabbat, no caso, o Matzah Tafel, e o Lechem Apanim é algo secundário, Vekatan Elach Matzah, Velach Hametz, a gente vê que a gente vai primeiro para Matzah e depois para o Hametz, ou seja, a gente vai primeiro para o mais constante, e depois para o segundo.
mesmo que o segundo seja mais importante. Então, de acordo com o Rav, Tiuta de Rav, eu vou perguntar para Rav, porque Rav falou que quando tem a mitzvah de Shechianu, que é mais constante, e a brachá de Sukkah, que é mais importante, eu vou atrás do mais importante, primeiro o Sukkah e depois Shechianu. Aqui a gente vê que você faz primeiro o matzah, primeiro o pão do Lechem Apanim, que é mais constante, e depois o mais importante, depois o de Shavuot. Pergunta para Rav. Amar Lecharav Tanai, falará, olha, realmente essa Mishnah seria uma pergunta para mim, mas na realidade essa Mishnah ela é discutível. Tem uma discussão entre os Tanaim da época da Mishnah com relação a isso. Detalhe que assim aparece na Braita. Elach matzah, elach hametz. Está na cama, a primeira opinião da Braita realmente fala assim. Matzah e depois hametz. Lechem apanim, que é o do Shabbat semanal, e depois hametz de Shavuot, que é o anual. Abba Shaul omer, elach hametz, elach matzah. E Abba Shaul fala que é o contrário. Primeiro distribui em hametz, que é o lechem apanim, é o shtei alechem de Shavuot, e depois o de Shabbat. Então, realmente, o que Irav falou, que quando eu tenho algo mais importante, algo mais constante, eu vou atrás do importante, é uma discussão entre os Tanaim. Então, a discussão ficou de pé. Daras Rav Nachman bar Rav Chizda, lo que divrei Rav de Amar Sukkah v'achar kach Zman, ela Zman v'achar kach Sukkah. Rav Nachman bar Rav Chizda, ele foi dar um shiur no Beit HaKnesset, ele falou, Alachá não é como Rav, que falou que primeiro você faz Sukkah e depois Shechianu, Abrahá que primeiro você faz Shechianu, que é mais constante, e depois Sukkah. Rav Sheshet Brei David Amar Sukkah v'achar kach Zman. E Rav Sheshet Brei David discorda, ele fala como Rav, que primeiro Sukkah e depois Zman, e a própria Gemara termina e completa, Veilcheta Sukkah v'achar kach Zman, fala Gemara que a é que primeiro você faz a brachá de Lesheva Sukkah e depois a brachá de Shechianu. Continuando, Mishmar Shizmanot Kavod Vechol Eshar Korbanot Tzibur. Foi dito que o Mishmar, a família dos Koanim, que era a semana deles, que caiu em Pesach, Shavuot e Sukkot, todos os Korbanot ligados às festas realmente é dividido para todos os Koanim, mas os Korbanot que são fixos, como o Tamid, que é feito manhã e tarde, ou pessoas que vêm trazer um Korban por causa de um pecado, algo do tipo, que não é necessariamente ligado à festa, quem faz isso são os Kohanim daquela semana, os outros Kohanim não têm direitos aqui. Leatu Eimai, e agora a Mishnah deu alguns exemplos e falou Shar Korbanot Tzibur, e todos os Korbanot coletivos e públicos. O que isso vai incluir? A própria Mishnah detalhou alguns. Quando ela fala uma regra geral, Shar Korbanot Tzibur, o que ela vai incluir? Leatuei mai, leatuei para elem davar shel tzibur, ou serei avodat kochavim. Dois Korbanot, que eles são Korbanot, quando, por exemplo, o Beidin falou para todo mundo fazer alguma coisa, e depois eles perceberam que estava errado, era proibido fazer aquilo, e todo mundo pecou por causa do Beidin. O Beidin traz um Korban. Então, mesmo que é um Korban Tziburi, que é todo mundo junto, e ele é trazido na festa, durante os Hagim, não é igual ao Hag. Não é por causa do Hag. Então, mesmo que seja algo coletivo, eu poderia pensar, bom, já que é algo coletivo, a gente está nos Hagim, é ligado com todo mundo. Não. A família daquela semana, eles têm direito a fazer esse Korban. Vê uma crive da col, letuei mai, letuei keitzamizbeach. Que mais a tribo, que a família dessa semana faz? Tem algo chamado keitzamizbeach. Keitzamizbeach significa o seguinte: o mizbeach tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre tendo korban no mizbeach. O dia inteiro tinha um korbanot. Então, de manhã tinha o tamid da manhã, no fim do dia tinha o tamid do fim do dia. E durante o dia, as pessoas iam trazendo korbanot, todo mundo fez um pecado, ou quis leite na deve, trazer algum korban, traziam. Quando não tinha nenhum korban sendo feito, tinha um dinheirinho separado que era para fazer korbanot lá. Então, quando o Mizbeach estava parado sem fazer nada, fazia um korban lá, tinha um dinheiro especial para isso, e quem fazia era a família daquela semana. Certo. Próxima Mishnah. Então, a gente está tratando agora de Hagim, que vieram vários e vários Kohanim de várias famílias para os Hagim, e eles trabalhavam durante as festas também. Agora, quando eles realmente recebem parte do Lechem Apanim, parte desse pão que é dividido, geralmente Lechem Apanim eram 12 pães que eram divididos para a família que estava trabalhando naquela semana, o pão era dividido no fim do Shabat, e aí substituíam, colocavam um pão novo, parte ia para a família que estava saindo, terminava o trabalho no Shabat, e parte ia para a família que começava o trabalho para a próxima semana, no Shabat também. Agora, quando tinham muitos e muitos Kohanim, várias famílias passando os Hagim e tinha Shabat, esse pão era dividido entre todas as famílias. Fala para a gente imaginar o seguinte: Yom Tov Asamuch le Shabbat. Quando Yom Tov cai próximo a Shabbat, bem milfanea, bem lechareia. Tanto faz se Yom Tov caiu na sexta-feira, certo? É o fim da festa.
termina na sexta e logo depois da Shabat, ou o começo da festa é no domingo logo depois do Shabat. Aí o Kol Mishmarot Shavot Bechiluk Lechem Apanim. Todas as famílias dos Kohanim que estavam lá recebiam Lechem Apanim, recebiam parte do pão, porque eles tinham que estar no Shabat. Se o Yom Tov se o Hag acabou na sexta, eles não puderam ir embora, porque era Yom Tov, ficaram para Shabat. Ou se o Yom Tov vai começar no domingo, eles tiveram que vir na sexta-feira e tá Shabat lá. Então, já que todas as famílias estão lá obrigatoriamente, porque eles não têm como ir embora, eles têm direito a receber parte do Lechem Apanim. Mas se tem um dia separando, se o último Yom Tov da festa é na quinta-feira, e sexta-feira podiam ter ido embora, mas ficaram para Shabbat, ou se o Yom Tov vai começar na segunda-feira e podiam ter vindo no domingo, a família da semana recebia 10 das 12 halot, e os outros Kohanim que acabaram ficando por aqui, eles recebem só 2, não vai dividir meio a meio, porque eles podiam ter ido embora. O Bechar e Motashana, agora, de forma geral, durante o ano, certo? Não nos Hagim. Durante o ano qualquer em que tem duas famílias que trocavam, certo? A troca acontecia no meio do Shabat. Uma família trabalhava até o meio do Shabat, a outra começava no meio do Shabat até a semana seguinte. No resto do ano, como era a divisão? A Nichnas Notel Shesh, Veotze Notel Shesh. A família que está entrando recebe 6 Halot, 6 das 12, e aqui está saindo, recebe 6 das 12, certo? Eles recebiam metade no começo do trabalho e metade no fim. Rabiuda Omer, Anichnas notel Sheva ve'otze notel Chamesh. Rabiuda fala que quem entra, a família que está chegando, recebe 7 dos 12, e aqui está saindo, recebe 5 dos 12. Agora, não é injusto, porque quem está saindo e recebeu 5, quando ele entrou, ele recebeu 7. No fim, então não recebia 12, só que Rabiuda fala que quem está entrando recebe um pouco mais do que quem está saindo. Na Gemara vai explicar um pouquinho. Quando iam fazer a divisão do Lechem Apanim, a família que está entrando, a família dos Kohanim que estava entrando para trabalhar aquela semana, recebia um pão deles no Tzafon, no lado norte do Beit HaMikdash, que é mais importante, e quem estava saindo recebia do lado sul, que é menos importante. Bilgá, Leolam Choleket Badarom, Vetabatá Kvuá, Vechalonas Tuma. Bilgá é uma das famílias dos Kohanim, certo? Cada família tinha um nome da família. Uma das famílias dos Kohanim era chamada de Bilgá e ela foi castigada. A gente vai ver o que aconteceu com ela exatamente no fim da nossa Gemara. Então a Mishnah diz que essa família de Bilgá dos Kohanim, eles sempre dividiam no Darom, eles sempre dividiam no sul, que é menos importante. Mesmo quando eles estavam entrando, eles foram multados e eles sempre recebiam no sul, Vetabatá Kvuá, Tabat, cada família dos Kohanim tinham no Beit HaMikdash, do lado do Mizbeach, 24 aros de metal que eles abriam e fechavam para prender o animal e fazer shritá. Eles deitavam o animal no chão, colocavam esse aro em torno da cabeça do animal e faziam nele shritá. A família de Bilgá, o aro deles foi trancado, certo? Então eles precisavam pedir emprestado de outra pessoa. Vechalonas Tumá, também todas as famílias dos Kohanim, eles tinham um armário com todas as roupas dos Kohanim, que ficavam lá do lado do Eichal. Essa família de Bilgá, o armário deles estavam trancados, eles tinham que pedir emprestado dos outros, certo? Eles foram castigados em alguns sentidos. Então eles sempre recebiam no sul, mesmo quando estavam chegando, o aro deles estava fechado, tinha que pegar de outro, a roupa deles também foi fechada, tinham que pegar emprestado. Voltando agora para a Gemara. Fala Gemara o seguinte: Mai milfanea, mai melacharia. O que significa antes e depois do Shabat? Que tem Yom Tov antes ou depois do Shabat, e aí todo mundo divide por igual. Ilei malefanea Yom Tov rishon lecharia Yom Tov acharon, aí no Shabat, betoch hachag. Se lefanea, se antes do Shabat significa que o primeiro Yom Tov do Hag é antes do Shabat, e Shabat é o segundo dia do Hag, ou que o Shabat é o penúltimo dia do Hag e logo depois tem o último Yom Tov, então é um Shabat dentro do Hag. É o Shabat de Rola Moeda, então é óbvio que dividem por igual. Ela lefanea Yom Tov Acharon, lefanea Yom Tov Acharon, leachanea Yom Tov Rishon. Então não, o que a Mishnah quis dizer, que é o que eu já expliquei na Mishnah, que lefanea significa que Shabat é antes de começar o Hag, no domingo é o primeiro dia de Yom Tov, o Hag vai começar no domingo, ou leachanea Yom Tov, leachanea Yom Tov Rishon. Ou lefanea Yom Tov Acharon, ou que antes do Shabat na sexta-feira é o último dia do Hag e Shabat já é Motzei Hag. Maitama, porque eles dividem por igual, que van de anemekano e van meachrei tiknu rabanan milta que de nichlo beade adade. Fala Gmará que porque eles dividem meio a meio, porque dividir entre todas as mishmarot, porque
alguns Kohanim tiveram que vir mais cedo, outros Kohanim não vão poder ir embora porque é Yom Tov no dia seguinte, então, porque foi Yom Tov na sexta-feira, eles não puderam ir embora. Então, a Hazal Tiknu para todo mundo receber por igual, certo? Como a gente explicou na Mishnah. Hal Yom Echad, a gente falou que se teve um dia, se o Hag acaba na quinta-feira, ou se vai começar na segunda, e aí a divisão não é igual, não é meio a meio, é 10 para a família de agora e 2 para a família que acabou ficando. Veanitar tem mais Veditaio, pergunta Gemara, esses dois. Ah, não, desculpa. A pergunta da Gemara é com relação a Rabiuda. A Tanakama falou que a divisão era 6 e 6. Quem entra recebe 6, quem sai recebe 6. Essa é a opinião de Tanakama. Rabiuda falou, não, quem entra recebe 7, quem sai recebe 5. Pergunta Gemara, Veanitar tem mais Veditaio, o que isso adianta? Tá bom que ele recebeu 7 quando ele chegou, mas isso quer dizer que depois ele vai receber 5. Então o que você mudou? No fim receberam exatamente a mesma coisa. Por que fazer essa diferenciação? Amaravitzak bishar agafat dlatot. Rabi Yitzhak fala que a família que entrou no Shabat começava o trabalho deles, a família que entrou tinha que fechar as portas que a outra família abriu de manhã. Eles tinham que fechar a porta no fim do dia do Beit HaMikdash. Então eles tinham um trabalho a mais naquele dia, eles recebem um pouquinho a mais, recebem 7 e não 2. 7 e não 6. Venem malei, dal bedal, então, mas fala para eles, olha, que diferença faz? Se vocês receberem 7 agora, vão receber 5 depois. Então, recebe 6. Fica com 6. Tá bom que eles abriram a porta e vocês fecharam. Mas no fim da semana seguinte, vocês vão abrir e outra pessoa vai fechar. Então, é elas por elas. Porque que diferença faz? Receber agora 7. Amarabaye butzina tava mikara. Fala Baye, era uma expressão que dizia que uma abóbora pequena é melhor que uma abóbora grande. Ou seja, é melhor uma abóbora pequena agora do que esperar ela crescer e comer ela depois. Então é melhor receber um pouco agora do que ficar esperando para depois. Então é melhor, tá bom que eles vão receber 7 e 5, não vai fazer diferença depois, certo? Então é melhor receber um pouquinho antes. Deixa eu receber agora um pouco mais, depois eu vou receber menos, mas pelo menos agora eu recebi o que eu posso, certo? Vai que depois muda de ideia. O Machal é meio que uma mudança de ideia, certo? Rashi traz aqui que era uma anedota, era uma expressão que as pessoas falavam: olha, eu posso te dar agora uma abóbora pequena ou daqui 2 meses uma abóbora grande. É melhor agora uma pequena, porque vai saber se o cara não muda de ideia no meio do caminho. Então é melhor receber 7 agora e depois 5. Deixa eu receber um pouco a mais agora, vai saber o que vai acontecer depois. Por isso, fala a Vilda para dividir entre 7 e 5. A maravilha be Musafim Holkim. Musaf era dividido meio a meio. Korban Musaf era dividido meio a meio, certo? Porque a mudança do trabalho dos Kohanim era justamente ali na hora de Musaf, no meio do dia. Então eles dividiam Korban Musaf entre as duas famílias. Meite vai perguntar Mará, Mishmará, Yotzeit, Osatamente El Shachar, o Musafim. A família que está saindo, a família dos Kohanim que está terminando o trabalho no Shabat, eles fazem o Tamid El Shachar, o Tamid da manhã, e Musaf. Mishmará Nichneset, a família que está entrando, o Satamit Ben Arbaim, o Bazichim. E a família que está entrando, eles vão fazer o Tamid do fim do dia, e Bazichim, que era algo que jogavam lá, que ficava com os Lechem Apanim, tinha que ser queimado, certo? Velo Musafim Cholkim, Lokatani, não está escrito que divide Musaf, está escrito que Musaf era da família que está terminando o trabalho, era deles, não tá escrito que eles dividiam. Está escrito que quem faz é a família que está saindo, que está terminando o trabalho. Fala, não, esse Tana, ele está falando de quem faz o trabalho, mas a carne do Corban era dividida. Quem fazia o trabalho era a família que está saindo, que estão terminando hoje, mas a carne era dividida. Amarava, falarava, Beatana de Shmuel, de Mari Bechaluká, Bemusafim Chokim Lokatanei. Falarava, mas a gente tem uma braita do Beit HaMikdash de Shmuel, que trata de Haluká, trata da divisão da comida em si, e não está dito que Musafim era dividido meio a meio. Parece que quem recebia Musaf era só a família que está saindo, que está terminando hoje. Onde está escrito a Braita? O que é essa Braita? Detalhe no Beit Shmuel, assim aparece na Braita do Beit HaMikdash de Shmuel, Mishmará Yotzei Tosata Michel Shachar. A família que está saindo, está terminando no Shabat, eles fazem o Tamid da manhã, o Musafim, Korban Musaf, Mishmará Nichneset Osadamente Ben Arbaim Bazichim. A Mishmará que está entrando, a família dos Kohanim está entrando para trabalhar no Shabat, eles fazem o Tamid Ben Arbaim do fim do dia, e Bazichim, eram umas coisinhas que tinha lá com Lechem Apanim, precisava jogar no Mizbeach. Arba Kohanim Ayun Nichnasim, 4 Kohanim entravam para dividir o Lechem Apanim,
Sham, certo? 4 Kohanim entravam dentro do Eichad para dividir o Lechem Apanim, o pão que ficava em cima da mesa, que era dividido agora. Shnaim Mishmarzo, Shnaim Mishmarzo, 2 de cada família. Vecholkim Lechem Apanim, eles dividiam meio a meio, 6 para cada, 6 pães para esse, 6 pães para aquele, certo? Então esse Tana, ele está falando da divisão da comida, Velo Bemusafim Cholkim, Lokatani, e não está escrito que Korban Musaf era dividido meio a meio também, parece que o Korban Musaf pertencia à família que fez o Korban, a família que está saindo. Tiúvta de Ravilda Tiúvta. Então, realmente é uma pergunta para Ravilda e é uma pergunta sem resposta. Então, aparentemente, realmente, quem recebia o Korban Musaf era a família que fez o Korban Musaf, a família que estava saindo, eles faziam o Korban e eles comiam o Korban. Anichnasim Cholkim Batzafon. Quem entrava, a gente falou que dividia no norte e quem saía dividia no sul. Fala, Bright, um pouquinho mais sobre isso. Tá na Banan. Anichnasim Cholkim Batzafon, que dei Shirush em Nichnasim. Beotzim Cholkim Badaron, que dei Shirush em Yotzim. Era meio que o sinal de quem está chegando e quem está saindo. Quem está chegando dividia no norte, todo mundo via e sabia, essa é a nova família que está chegando, nova dos os Kohanim para trabalhar. E quem dividia, dividia no sul, e todo mundo sabia, essa é a família que está indo embora. Bilgá Leolam Cholekel Badaram, a gente falou que tinha uma família dos Kohanim chamada Bilgá, que ela foi castigada, e ela sempre dividia no sul, o aro para fazer a shritá era fechado, e a janela com as roupas, o armário com as roupas deles também estava fechado, e eles tinham que pedir emprestado. Conta o que aconteceu com essa família. Tá no Rabanan, fala Braita. Mas Miriam bat Bilgá, uma mulher chamada Miriam, pertencente à família de Bilgá, Emira Datá, que ela abandonou o judaísmo, ela largou o judaísmo, e ela se casou com um dos governadores gregos, certo? Ela abandonou o judaísmo, ela se conectou aos gregos. Quando os gregos invadiram Beit HaMikdash, ela invadiu junto, ela pegou a sandália dela e começou a bater com a sandália no Mizbeach. Veamrai falou para o Mizbeach, locus é lobo em grego. Ela começou a bater no Mizbeach, falou lobo, lobo, até quando você vai acabar com o dinheiro de Bnei Israel? Todos os korbanot que faziam aqui, toda a carne que faziam aqui e tudo isso, e você não ajuda eles no momento de dificuldade, porque eles foram conquistados e perderam a guerra contra os gregos, certo? Então, viram que ela não, quer dizer, não só que ela abandonou o judaísmo, mas ela também falou mal do Mizbeach, como se o Mizbeach não protegesse Bnei Israel. O que chamou Chachamim Badavar, quando Chachamim ouviram essa história, Kavu etabatav esatmu et chalotna. Eles trancaram, prenderam o aro deles, que servia para fazer a shkita, e fecharam o armário onde ficavam as roupas, certo? Da família inteira, não só dela, da família inteira, a gente vai ver por quê. Ve'eshomrim mishmerato shohal lavo, ve'nichnas ishvav achiv imo ve'shimesh tartav. E tem quem diga que a história dessa família de Bilgá, que eles foram castigados, foram multados, é porque eles demoraram para vir. Eles demoraram para chegar, e a família chamada Ishvav, que era a família anterior, acabaram ficando mais tempo, tiveram que trabalhar um pouco mais, porque essa outra família não chegou, certo? Demoraram. E fala Gmará, fala Braita, a Falpisha Shchenei Areshaim Lo Nistakru, mesmo que de forma geral, os vizinhos dos Rechaim não é bom para eles, não é bom estar na vizinhança do Rachá, porque quando o Rachá sofre, os vizinhos sofrem junto, certo? Não é uma boa influência. Shchenei Bilgá Nistakru, os vizinhos da família de Bilgá, as famílias que são vizinhas e chegam junto com a família de Bilgá, eles sim acabaram ganhando. Porque porque Ishvav, que é a família anterior à família de Bilgá, que teve que trabalhar no lugar dela, sempre recebe no Tzafon, sempre recebe comida no lado Tzafon, no lado norte do Beit HaMikdash, que é mais importante. Então, quando eles chegam, eles recebem no norte, porque quem chega recebe no norte, e mesmo quando eles estão indo embora, que eles deveriam receber no sul, já que Bilgá foi multada e Bilgá recebe no sul, eles recebem também no norte. Então, de forma geral, os vizinhos dos Rechaim não saem ganhando, mas aqueles saíram ganhando. Pergunta agora é o seguinte: Meile, eu entendo, de acordo com a opinião, que a família, toda a família de Bilgá demorou para chegar, e a família de Shvav anterior teve que trabalhar mais, aí no Decancina, por isso a gente tem aqui uma multa para toda a família perdeu a divisão do pão no Safon, perdeu o aro e perdeu as roupas. Isso eu entendo. Ela le manda amar Miriam bat Bilgá, Shemira data, Mishum Barta e Cancina Leile Didei.
Pergunta mais, de acordo com a opinião que falou, que o que causou com que essa família fosse castigada foi essa história de uma mulher chamada Miriam, da família de Bilgá, por causa de uma mulher, toda a família foi castigada, por causa de uma pessoa se castiga a família inteira? Amarabai falou Abai sim, que de Amre Inche, como dizem nas ruas, quer dizer, como diz o ditado, chuta de enoca bechuca, ou de avua, ou de imei. Fala Gumará o seguinte, fala, olha, tem um ditado que diz que o que a criança fala na rua, ele ouviu isso ou do pai ou da mãe. Então, se ela falou desse jeito, se ela falou que o Mizbeach acaba com o dinheiro de Bnei Israel e não ajuda eles em momentos de dificuldade, de onde ela tirou isso? Certo? Ela não estudou na escola, ela não tinha amigos, ela viu isso de casa, ouviu do pai ou da mãe. Então, se ela falou isso, é sinal de que é isso que ela ouvia em casa. Então, a família inteira foi castigada. Pergunta Gmará, Mishum avô beimei cantina lekola mishmará? Fala, tá bom, então foi o pai ou a mãe dela, mas não foi uma pessoa, foi o pai e a mãe, foi uma família pequena. Agora você vai castigar toda essa família de Kohanim? A família dos Kohanim, às vezes, era muita gente, certo? Podia ser 100 Kohanim trabalhando lá. Por causa dos primos daquela família, você vai castigar todo mundo? Amarabaye, oi Larachá, oi Leshchenó. Coitado do Rachá e coitado do Shachen dele. Realmente, toda a família vai ser castigada por causa desse núcleo familiar pequeno que era problemático. E do outro lado, Tov la Tzadik, Tov Leshchenó. O Tzadik, ele tem coisas boas e é bom também para aqueles que estão próximos a ele, Sheneimar. Imru Tzadik e Tov, que prime alelem ochelo. Digam para o Tzadik, que bom que você está aqui, porque todo mundo tem proveito das coisas boas que acontecem com o Tzadik. Adran alach Khalil, Uslik Allah, Masechet Sukkah. Com isso terminamos a Masechet. Shkoyach, Chazak Baruch.